Olá, meu querido, boa tarde. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu hoje à tarde vim trazer uma palavra para a nossa meditação, que está escrito no livro de 2 Samuel, o capítulo 12, por diante, que fala com relação ao rei Davi, o profeta Ageu, o profeta Natã, indo à casa de Davi, mandado por Deus, para repreender a Davi de algo que ele praticou e que não agradou os olhos de Deus, e ele se esqueceu. A Bíblia nos relata dessa seguinte maneira: que o profeta chegou lá na casa de Davi e disse: um certo homem era um homem rico e um homem pobre. Esses dois homens moravam na mesma cidade. Era um homem rico, um sendo rico e o outro sendo pobre. Esse homem rico, ele tinha muito gado, tinha muitas ovelhas, era bastante rico. E a Bíblia diz que ele decide pegar uma das suas ovelhas, que tinha muitas, para fazer um guisado, uma refeição. Foi pegar uma das ovelhas do pobre, desse homem pobre, que só tinha só essa ovelha. Chegou então um hóspede na casa dele, e ele decide pegar uma das suas vacas, pegar uma das suas ovelhas, que tinha inúmeras. Não, pegou a ovelha do pobre coitado, que só tinha uma, matou e fez a refeição para o seu hóspede. E a Bíblia diz que o profeta, conversando essa história, que na verdade era uma parábola, e Davi se enfureceu. A Bíblia diz que Davi ficou furioso. Davi disse: eu juro por Deus, eu juro pelo Deus vivo, que esse homem é digno de morte. Ele tem que pagar, que devolver 4 vezes mais pelo dano que ele fez, tão horrível. E quando ele acabou de falar, o profeta Natã se direcionou a ele e disse: esse homem é você. Esse homem que eu estou falando é você. Por que você fez isso? Assim diz o Senhor: eu não te constituí rei em Israel e em Judá, te livrei de Saul, porque Saul andava perseguindo a Davi. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Davi, ou seja, rejeitou o rei Saul, porque o rei Saul só fazia o que era mal aos olhos de Deus. E Deus disse que não queria ele mais como rei. Ungiu a Davi. Mas Davi, para poder tomar posse do seu reinado, demorou uns 18 anos, correndo, se escondendo em caverna, por causa do rei Saul, que queria matá-lo a todo custo, caçava como uma agulha no palheiro. E Deus disse: eu não te ungi, eu não te escolhi, eu não te honrei, eu não te constituí como rei em Israel e em Judá. Te livrei de Saul, dê as mulheres do teu senhor, as mulheres de Saul, porque naquele tempo o rei poderia ter várias mulheres. Eu te dei as mulheres de Saul para você. E se isso fosse pouco, não bastasse, eu acrescentava 2 vezes mais. Isso era o profeta falando a Davi, sendo usado por Deus. Era o próprio Deus falando pela boca do profeta. Por que você fez isso? Por que você fez uma coisa tão horrível? Fez o que era mal aos meus olhos. Levou Urias à guerra, forjou a morte de Urias, levou a Urias para a guerra, foi morto na guerra lá com os amonitas, para ficar com a mulher. Essa ovelha
era a mulher de Urias. E Davi mandou Urias para a guerra para ser morto pelos amonitas, para ficar com a mulher, para ficar com Betseba, com a mulher de Urias. E Deus viu isso e não gostou, e mandou o profeta ir lá repreender ele. Porque a Bíblia diz que Deus amava muito a Davi, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque às vezes a gente comete determinado ato, determinado delito, e pensa que Deus não está vendo. Não, mas já tem muito tempo. Eu acho que Deus não se lembra mais. Deus não esquece. Deus não deixa passar nada desapercebido. E Davi fez isso, se deitou com a mulher de Urias, mandou Urias para a guerra. Urias morreu lá na guerra com os amonitas, se deitou com Betseba e ficou calado. E Deus não gostou. Mandou para repreender ele. E essa ovelha, ele disse, esse homem pobre, só tinha essa ovelha, que cresceu na sua casa, comia no seu prato, bebia no seu copo e dormia no seu regaço com seus filhos. Só tinha essa ovelha. E Deus disse, por que você não... Aí o profeta disse, por que você, o homem rico, se de pegar uma das suas ovelhas, foi pegar a ovelha do pobre coitado que só tinha uma. Mas Deus usou isso usou uma parábola. E quando ele ficou furioso, ele disse, esse homem foi você, que tomou a ovelha do pobre, e ainda mandou o homem para a guerra lá, para a guerra com os amonitas, para morrer na guerra, para ficar com a mulher, com a ovelha, com essa ovelha que era Betseba, a mulher de Urias. E a Bíblia diz, por isso a espada nunca mais vai sair da sua casa. Sempre, em outra tradução diz, sempre vai alguém morrer, algum descendente vai morrer da sua casa de morte terrível, horrível. A Bíblia diz que quando o profeta acabou de falar, a Bíblia diz que Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Davi se arrependeu. O que eu quero frisar, que tudo está no arrependimento. Davi fez isso, pecou contra Deus, mas ele se arrependeu. Quando o profeta veio lembrar a ele que ele tinha esquecido. Mas não é assim. Às vezes a gente não faz coisa e não se esquece. E pensa que o tempo... Não, mas porque passou muito tempo, Deus se esqueceu. Não, o lixo, não pode a gente pegar o lixo e colocar debaixo do tapete. O lixo tem que ser varrido e tanger no lixeiro, tocado fogo ou tocado fogo. Porque o lugar do lixo é no lixo. Tempo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque o pecado cometido, o pecado gera morte. O pecado gera duas mortes. A morte espiritual. E a morte gera a morte física e a morte espiritual, a que leva ao inferno, ao lugar de tormento. Mas a Bíblia diz que Deus é tão bom, tão misericordioso, que às vezes a gente ainda cai no pecado, mas Deus, para não ver o ser humano se perder, Ele vai lá e lembra, usa alguém, fala pela boca de alguém, pela boca do ministro do Evangelho, pela boca do profeta, para lembrar, para que ele não morra no seu pecado. Você não vê o Atalaia? Deus dizendo, se o Atalaia vir que vinha a guerra e ele avisar aquela pessoa que vem à guerra, e ele se der por avisado, a Bíblia diz que ele se salvará. Ele se salvará. Vem o inimigo, mas ele não vai pegar desapercebido. O inimigo não pega desapercebido porque ele foi avisado. Bem assim no mundo espiritual. Nós que somos ministros do Evangelho, pregador do Evangelho, da palavra de Deus, temos por obrigação de propagar o Evangelho, levar a palavra de Deus, levar o caminho da salvação, que é Jesus. Não é o pregador que salva, quem salva é Cristo, é Jesus. E a Bíblia diz
por Davi ter se arrependido. Davi se arrependeu. E no mesmo instante Deus disse, também o teu pecado foi traspassado, ou seja, o teu pecado foi perdoado. Porque ele reconheceu que pecou. E quando ele reconheceu, ele caiu em si, ele disse, pequei contra Deus, o Senhor. Ele querendo dizer, eu não deveria ter feito isso. Deus me honrou, me levantou como profeta. Deus me honrou, me deu livramento, me livrou de Saul, que andava me procurando para matar. Fui rei em Israel, fui rei em Judá, me deu grande livramento. Me deu grandes vitórias e eu fiz isso contra o Senhor. Não deveria ter feito. É uma impérvide que eu estou fazendo. Imaginando o que passou no coração dele. E ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, Deus falou pela boca do profeta, também você, o seu pecado, Deus disse, então também você, Deus transpassou o seu pecado, ou seja, você não morrerá. Deus perdoou. Porque o pecado gera morte. A morte é eterna, o inferno, lugar de tormento. Por isso que veio Jesus Cristo para nos salvar, nos libertar da morte espiritual, da morte eterna, da condenação eterna que é o pecado. O pecado é pior do que um câncer. O câncer, se ele for detectado, o que Deus o livre em tempo real, ele tem 100% de cura. Mas o pecado, é arquitetado, é elaborado e consumado, e não tiver arrependimento, se aquela pessoa não se arrepender e morrer no seu pecado, a Bíblia diz que vai para o inferno. Aí pode passar 1 ano, 10 anos, 20, 30, 40 anos, 50 anos. Não, mas o que eu fiz já tem 50 anos. O pecado que eu cometi foi quando eu era criança. Eu matei, roubei, desonrei. Se você fez isso, tem que se arrepender. Tem que pedir perdão. Tem coisa que você tem que ir lá com a pessoa, pedir perdão àquela pessoa. E tem coisa que você tem que se arrepender, pedir perdão a Deus. E não praticar mais. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Aí diz, não, mas Davi pecou. Aí o povo diz, não, mas alguém diz, não, mas Davi era segundo o coração de Deus, mas pecou. Sim, ele pecou, mas se arrependia. Ele tinha a humildade de se arrepender. Não, eu pequei, eu fiz isso que não deveria fazer. Eu não vou fazer mais isso. Meu Deus, me perdoe. Vai lá se desculpar com a pessoa que você pecou, que você desonrou, que você tomou, que você puxou o tapete, que você falou coisas que não deveria. Então vá lá, se desculpe, peça perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, Provérbio 28, 13, que aquele que esconde as suas transgressões nunca prospera. Então o que eu quero dizer é que tempo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é confessar. O que perdoa pecado é o sangue de Jesus. Por isso que João diz, lá em 2 João diz, filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, sabe que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é apropriação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas todos aqueles que se arrepender. Você está vendo? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica. Quando a gente se arrepende e confessa, o sangue de Jesus Cristo passa em cima das nossas vestes espirituais e apaga todo o nosso pecado, deixa branco as nossas vestes espirituais como a neve dos céus. E aí sim, o pecado é apagado, é perdoado. Fica aí a mensagem da parte de Deus para mim e para você. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe.